Sempre que ocorre um acidente de aviação, esperamos que os especialistas reúnam o que aconteceu da maneira mais completa e objetiva possível para que possamos aprender com isso e garantir que um acidente semelhante nunca mais aconteça. E se esses especialistas tiverem discordâncias fundamentais sobre o que de fato ocorreu, fique ligado. Na madrugada de 19 de maio de 2016, controladores de tráfego aéreo em Atenas, Grécia, perderam contato com um Airbus A320 da Egyptair a 37 mil pés sobre o mar Mediterrâneo. A aeronave, com 56 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo, não reconheceu uma passagem de rádio para o Cairo e, apenas minutos depois, seu sinal de transponder desapareceu das telas de radar gregas. Sem o conhecimento dos controladores, a aeronave continuava voando, descendo em espiral em direção ao mar, e continuou a fazer isso por 9 minutos agonizantes até finalmente cair no mar, matando todas as 66 pessoas a bordo. Os destroços afundaram a 3 mil metros no fundo do oceano, onde a maioria ainda permanece. Então, por mais de 8 anos, nenhum relatório final sobre o acidente foi publicado, e as causas, portanto, permaneceram um mistério, até agora. E antes que eu possa contar a suposta história real do que aconteceu a bordo do voo 804 da Egyptair, precisamos entender por que havia duas versões, e para isso eu preciso fazer algo um pouco diferente desta vez. Porque para explicar isso, na verdade temos que começar essa história na manhã após o desastre. De acordo com o anexo 13 da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil, o direito exclusivo de investigar um acidente de avião pertence ao país em cujo território o acidente ocorreu. Mas quando um acidente acontece longe no mar, em águas internacionais, essa responsabilidade recai sobre o país de registro da aeronave. É por isso que, quando o voo 804 da Egyptair caiu no Mediterrâneo a caminho de Paris para o Cairo, o Egito foi automaticamente responsabilizado pela investigação. Mas o anexo 13 também obriga o país da investigação a convidar representantes do país onde a aeronave foi fabricada, que no caso da Airbus é a França. Então, como resultado disso, no dia do acidente, o Bureau Francês de Inquérito e Análise, ou BEA, montou uma equipe de investigação composta por seus próprios especialistas e engenheiros da Airbus para ir ao Egito e aconselhar a Diretoria de Investigação de Acidentes de Aeronaves Egípcia, ou EAAID. No primeiro mês após o acidente, o BA e EAAID e os investigadores egípcios trabalharam juntos para recuperar os destroços, identificar as vítimas e extrair o conteúdo das caixas pretas. Mas essa parceria foi abruptamente interrompida quando os especialistas egípcios anunciaram uma descoberta chocante. Uma que, na visão deles, deveria mudar o curso de toda a investigação. Veja, eles encontraram vestígios de trinitrotolueno altamente explosivo em várias das vítimas. Por isso, afirmaram que a queda do voo 804 da Egyptair não foi um acidente. Ao contrário, foi um crime monstruoso e imperdoável. E, com base nessa evidência, a Diretoria de Investigação de Acidentes Egípcia e os peritos forenses nomeados pelo Procurador-Geral do Egito montaram a seguinte história, a primeira versão dos eventos. O voo Egyptair 804 era um voo regular que operava do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França, para o aeroporto internacional do Cairo, no Egito. Este voo noturno estava programado para partir de Paris tarde da noite e chegar ao Cairo no início da manhã, o que pode ter sido o motivo pelo qual o Airbus A320 estava um pouco vazio, com apenas 56 passageiros a bordo. O voo tinha uma tripulação excepcionalmente grande de 10 pessoas, incluindo 2 pilotos, 5 comissários e 3 oficiais de segurança para prevenir sequestros. Menos de 2 meses antes, outro Airbus A320 da Egyptair havia sido sequestrado durante o trajeto de Alexandria para Cairo por um homem que alegava estar usando um cinto explosivo e exigiu que a aeronave fosse levada para o Chipre em vez disso. Dito isso, ninguém se feriu naquele incidente, mas a presença de oficiais de segurança no voo 804 mostra que, após aquele sequestro, a Egyptair considerava as ameaças às suas aeronaves uma possibilidade muito real.
O piloto em comando nesta noite era um capitão de 36 anos que voava pela Egypt Air há 3 anos e tinha cerca de 6.600 horas totais, incluindo 2.100 no Airbus A320. O primeiro oficial, de 25 anos, ingressou na Egypt Air em 2011, onde foi treinado para pilotar o Airbus A320 e depois entrou na linha regular em 2012. Naquela manhã, ele acumulou um total de 2.966 horas, sendo essencialmente todas voadas no Airbus A320. Antes do voo, o piloto revisou os documentos de despacho, incluindo informações meteorológicas e registro técnico. O tempo na rota estava bom, com apenas nuvens esparsas até o Cairo. Então, eles provavelmente esperavam um voo bastante tranquilo. O registro técnico da aeronave mostrou que houve vários defeitos menores com várias luzes e válvulas nos últimos 6 dias, mas a maioria deles foi resolvida e não havia nada novo que pudesse afetar o voo que estava por vir. Mas após o acidente, houve relatos de mídia não verificados sobre um grande número de mensagens de falha registradas durante os voos anteriores que não haviam sido inseridas no registro técnico. Porém, o relatório final apenas apresenta o que foi de fato registrado. Então, se os pilotos anteriores não estivessem relatando esses defeitos, bem, então obviamente eles não estariam no registro técnico. Então não está claro se eles cobriram toda a história aqui. O carregamento e as verificações pré-voo correram bem. Após ligar os motores e taxiar para a pista, o voo 84 foi autorizado a decolar às 21h21 hora UTC. A tripulação então empurrou as alavancas de empuxo para a frente e acelerou pela pista antes de subir para a escuridão da noite. Os pilotos logo foram autorizados a subir para a altitude de cruzeiro planejada de 37.000 pés, e o voo posteriormente cruzou a Suíça e a Itália sem incidentes antes de seguir pela costa do Adriático em direção à Grécia. Durante essa parte do voo, o gravador de voz da cabine capturou uma atmosfera bastante relaxada enquanto os pilotos conversavam e ouviam música ao fundo. Contudo, nesse momento, a tripulação informou que um passageiro começou a se sentir mal. Na primeira metade das 2 horas do gravador de voz do cockpit, comissários atualizavam regularmente a tripulação sobre a condição do passageiro, enquanto discutiam o que fazer. Eles podem ter discutido brevemente a possibilidade de um desvio se a condição médica do passageiro piorasse, mas no final acabaram mantendo o plano de voo original. Mais tarde, os pilotos receberam uma refeição, aparentemente lasanha. Depois, uma comissária voltou à cabine para verificar como estavam. O capitão então disse a ela que estava sentindo um pouco de frio e pediu um cobertor e um travesseiro, então a comissária de bordo pegou esses itens e logo os entregou à cabine. Um dos pilotos ofereceu a ela sentar no assento de salto. De repente, aproximadamente às 0 horas, 25 minutos e 24 segundos, um dispositivo explosivo detonou sem aviso dentro de um dos carrinhos de catering na copa dianteira no lado direito da aeronave, logo atrás da cabine. A explosão não foi poderosa o suficiente para causar uma ruptura imediata da aeronave, mas causou danos severos à copa e à cabine dianteira, bem como a alguns sistemas próximos, incluindo o sistema de oxigênio da tripulação, que fornece oxigênio aos pilotos durante uma possível emergência. A explosão incendiou objetos e superfícies na copa, provocando um incêndio que foi acelerado por uma violação no sistema de oxigênio da tripulação, criando um incêndio de rápida propagação. Em questão de segundos, a tripulação viu aquele incêndio e pediu um extintor, mas o fogo já estava se espalhando muito rapidamente e logo ficou fora de controle. Enquanto isso, vários defeitos do sistema foram registrados em rápida sucessão e transmitidos para a Egypt Air via Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves, ou ACAES. Este sistema envia automaticamente relatórios de falhas para os computadores da empresa em terra, dando aos mecânicos uma vantagem na resolução de problemas que possam surgir durante o voo. 44 segundos após a explosão, a sede da Egypt Air recebeu uma mensagem do ASARS indicando detecção de fumaça em um dos lavatórios.
Isso foi seguido por uma falha no sistema antigelo da janela direita, uma falha no sensor da janela deslizante direita, fumaça na baía de aviônicos, uma falha na unidade de controle de voo número 2 e, finalmente, uma falha no computador do spoiler elevador número 3. E esses dois últimos itens são ambos componentes críticos do sistema fly-by-wire do Airbus. O gravador de dados de voo também registrou uma cascata de falhas adicionais, incluindo o sistema de prevenção de colisão de tráfego, sensores do pedal do leme, computador do spoiler do profundor, unidade de detecção de fumaça, computador de aumento de voo, radar meteorológico, computador de orientação de voo e computador de controle do motor, além de outros sistemas. E a maioria desses sistemas falhou durante um período de apenas 19 segundos. Até às 0 horas e 29 minutos, as falhas causaram a desconexão automática do piloto automático. Mas curiosamente não parecia haver nenhuma resposta da tripulação e, portanto, ninguém assumiu o controle da aeronave. Às 0 horas, 29 minutos e 45 segundos, o gravador de dados de voo parou de registrar enquanto o avião ainda estava a 37 mil pés de altitude. O gravador de voz do cockpit parou cerca de 9 segundos depois. Os últimos dados registrados mostraram a aeronave mantendo altitude enquanto fazia curvas suaves à esquerda e à direita quando os gravadores pararam de funcionar. Investigadores egípcios concluíram que a explosão, o fogo e a fumaça incapacitaram rapidamente a tripulação, tornando a rota de voo incontrolável após falhas do sistema terem desconectado o piloto automático. O transponder então falhou, aproximadamente no mesmo momento em que os gravadores, fazendo com que o voo desaparecesse das telas de radar dos controladores tanto em Atenas quanto no Cairo. Isso fez com que os controladores tentassem repetidamente contatar a aeronave, sem sucesso. Mas a aeronave continuou visível no radar primário, que funciona refletindo sinais diretamente dos objetos no céu. Enquanto controladores de tráfego aéreo geralmente usam radar secundário, que utiliza o transponder da aeronave para identificar sua identidade, altitude e velocidade, o radar primário apenas mostra um alvo sem informações adicionais. Neste caso, o radar primário rastreou a aeronave enquanto ela entrava em uma espiral para a direita, realizando várias órbitas cada vez mais apertadas antes de desaparecer às 0 horas, 38 minutos e 50 segundos, pouco mais de 9 minutos após o fim das gravações da caixa preta. Mais tarde, os socorristas detectaram um sinal do transmissor localizador de emergência do avião. Um transmissor de rádio que emite um sinal indicando a localização da aeronave quando submetido a uma desaceleração frontal superior a 2 Gs, sugerindo uma possível queda. Neste caso, a análise do rastreamento do radar mostrou que o transmissor localizador de emergência foi acionado enquanto o avião ainda estava no ar, quase 2 minutos antes de atingir a água. Os investigadores egípcios acreditam que o dispositivo deve ter sofrido uma desaceleração maior que 2 Gs para ter sido ativado, mas como a aeronave não caiu por mais 2 minutos, o transmissor localizador de emergência pode ter sido ativado por uma explosão secundária a bordo da aeronave. Em seu relatório final, a Diretoria de Investigação de Acidentes de Aeronaves Egípcia afirmou que, como o trinitrotolueno foi encontrado nas vítimas, e porque esse material não é usado em nenhum lugar da aeronave, sua presença só poderia ser explicada por uma detonação de um dispositivo explosivo dentro do avião. E a Diretoria de Investigação de Acidentes de Aeronaves Egípcia também argumentou que essa explosão deve ter ocorrido na copa dianteira com base em vários fatores. Primeiramente, eles apontaram para o fato de que o detector de fumaça do lavatório foi acionado antes do detector de fumaça no compartimento de aviônicos que está localizado abaixo do cockpit. Na visão deles, a ordem dos alertas significava que o fogo e a fumaça se originaram mais perto do lavatório do que do cockpit. E além disso, destroços recuperados do lado direito frontal da aeronave, bem como da cabine da classe executiva, mostraram sinais de exposição ao fogo, como fuligem e carbonização, enquanto partes recuperadas da pele da fuselagem nesta área estavam enroladas para fora. Um relatório forense de uma equipe montada pelo procurador-geral egípcio descreveu fragmentos de estrutura incrustados em restos humanos, supostamente devido a uma explosão. O relatório deles concluiu que o esmagamento severo e o dobramento de 2 carrinhos de catering recuperados do fundo do oceano também indicavam que eles devem ter sido expostos a uma explosão poderosa.
Além de um som de sibilo que foi ouvido no gravador de voz do cockpit no momento da explosão, levou a Diretoria de Investigação de Acidentes de Aeronaves egípcia a concluir que os efeitos da explosão provavelmente foram agravados por danos ao sistema de oxigênio da tripulação, que causou um vazamento de oxigênio que acelerou o incêndio resultante. A explosão e o incêndio causaram a falha de tantos sistemas da aeronave porque danificaram um painel elétrico na parte traseira direita do cockpit, ao qual quase todos os sistemas afetados estavam conectados. As falhas de sistema resultaram na desconexão do piloto automático, tornando a trajetória de voo incontrolável, pois a tripulação foi morta ou foi incapacitada pelo fogo e fumaça. A equipe egípcia também acrescentou que não havia evidências de problemas com qualquer sistema de aeronave antes da explosão que pudesse explicar o cenário de outra forma. Então vamos fazer uma pausa aqui. Esta é certamente uma explicação plausível para este acidente, mas será que foi isso que realmente aconteceu? Veja, como se vê, tanto os investigadores franceses da BEA quanto os especialistas com quem minha equipe e eu estivemos conversando acreditam que existem alguns problemas sérios com o cenário descrito pelos investigadores egípcios. Nos comentários finais sobre o relatório, a BEA fez uma acusação impressionante, escrevendo que a precisão factual do relatório é questionável e o raciocínio para os cenários parece distorcer os fatos. Agora, isso é algo que eu nunca vi antes em um relatório de acidente. Então, com o que exatamente a BEA teve problema? O que tinha de errado com o cenário egípcio? Bem, existem muitas maneiras de abordar isso, mas vamos começar com as evidências que foram usadas. Investigadores de acidentes aéreos têm várias maneiras de provar se uma bomba derrubou uma aeronave quando suspeitam dessa possibilidade. Em atentados ou ataques de alto perfil, como o desastre da Lockheed ou o voo 17 da Malaysia Airlines, os investigadores remontam os registros para mapear como a explosão atravessou a aeronave e também para procurar sinais reveladores como impactos de fragmentos de alta energia ou micro-pitting de superfícies próximas. Em alguns desses casos, os investigadores também detectaram resíduos dos explosivos usados nos ataques, mas esses resíduos eram então apenas um componente das evidências. No entanto, como a BEA aponta em seus comentários, o resíduo explosivo supostamente encontrado em algumas das vítimas, neste caso, era a única evidência real que a Diretoria de Investigação de Acidentes de Aeronaves Egípcia tinha de uma explosão intencional. Muito poucos destroços foram recuperados do fundo do mar Mediterrâneo, incluindo quase nenhuma estrutura da aeronave. Então não foi possível remontá-la e procurar por padrões de danos de explosão. Danos em partes da fuselagem, como o enrolamento para fora, não significam nada a menos que essas peças sejam devidamente remontadas, porque os destroços podem ser amassados de todas as maneiras durante um acidente e apenas o padrão completo, então, te diz algo significativo. Ademais, os relatórios forenses não mencionaram o impacto de alta energia ou micropitting encontrado. Mas o mais importante, a gravação de voz do cockpit não continha os sons característicos associados a uma explosão. Na verdade, o primeiro som anormal na fita foi o som de sibilação do oxigênio escapando do sistema de oxigênio da tripulação, sem apresentar nenhum som que pudesse ser interpretado como uma explosão. Se uma explosão realmente tivesse rompido a fuselagem e causado o enrolamento do casco para fora, bem, então a aeronave teria perdido imediatamente a pressurização, acionando um aviso de altitude da cabine que tem um som muito distinto. Mas o gravador de voz do cockpit continuou funcionando por 4 minutos e meio após o momento da suposta explosão, e ainda não havia nenhum aviso de altitude da cabine nele, o que sugere fortemente que o avião ainda estava pressurizado naquele momento. E claro, se o avião foi derrubado por uma bomba, esperaríamos que o Egito encontrasse a pessoa que fez isso e a levasse à justiça. Mas 8 anos e meio após o acidente, ninguém assumiu a responsabilidade por ele. Nenhum suspeito foi nomeado, nem ninguém foi preso, julgado ou condenado, o que é altamente incomum. Na verdade, o relatório egípcio também não disse uma palavra sobre como a bomba foi colocada a bordo da aeronave ou quem poderia ter sido responsável por colocá-la lá. Como resultado, a BEA e nossos contatos especializados concordam que o relatório egípcio assumiu que o trinitrotolueno encontrado nas vítimas veio de um dispositivo explosivo. E o resto do relatório foi então gasto
tentando fazer as evidências se encaixarem nessa teoria, que é exatamente o oposto de como uma investigação de acidente deve ser conduzida. Em comentários à mídia, a BEA também indicou que a presença de trinitrotolueno estava realmente em dúvida, porque como os corpos estavam debaixo d'água por tanto tempo, qualquer resíduo de trinitrotolueno teria se dissolvido. Então, se uma bomba não derrubou o voo 804, o que derrubou? Bem, primeiro de tudo, é importante mencionar que quando os vestígios de trinitrotolueno foram encontrados nas vítimas, o governo egípcio considerou o acidente um assunto criminal, e a investigação então foi em grande parte retirada da EAID e atribuída ao gabinete do procurador-geral. Mas nesse ponto, a BEA francesa já havia tido acesso aos gravadores de voo, e eles acreditavam que as evidências apontavam para um incêndio catastrófico a bordo, ao invés de uma explosão. Como resultado, a BEA solicitou ao EAID que apoiasse um estudo sobre possíveis fontes de ignição e métodos de propagação, apenas para serem informados pelos investigadores egípcios que o assunto agora estava fora de suas mãos. Isso levou a BEA a realizar testes independentes de cenários de incêndio, que, junto com os dados de voo, resultaram em uma explicação totalmente diferente para o que de fato ocorreu no voo 804. O que eles encontraram foi, resumidamente, bem assustador. Para compreender o cenário de acidente proposto pela BEA para a segurança da aviação civil, primeiro precisamos analisar detalhadamente o sistema de oxigênio da tripulação no Airbus A320. Toda a aeronave pressurizada é equipada com oxigênio suplementar para ajudar os passageiros e a tripulação a respirar em caso de despressurização em alta altitude. Enquanto as máscaras de oxigênio dos passageiros caem do teto, fornecendo apenas cerca de 12 minutos de ar através de um sistema gerador de oxigênio, a tripulação de voo tem acesso a um sistema muito mais sofisticado. O oxigênio da tripulação no Airbus A320 vem de um cilindro sob a frente esquerda da aeronave, fornecendo várias horas de oxigênio para 4 máscaras de rosto inteiro em cada assento do cockpit. Essas máscaras são projetadas para serem colocadas com um movimento rápido, para não atrapalhar os pilotos durante uma emergência, e tudo o que o piloto precisa fazer é abrir a tampa da caixa de armazenamento da máscara e depois puxar a máscara usando a alça vermelha brilhante. O piloto pode então colocar a máscara e começar a respirar sem pressionar nenhum botão ou fazer qualquer outra coisa. Como esse sistema funciona na prática? Bem, quando o oxigênio sai do cilindro, ele flui através de uma série de tubos de aço e entra em um coletor de distribuição. Ele segue por tubos flexíveis até cada caixa de armazenamento de máscaras, onde uma válvula impede que o oxigênio chegue até a máscara. Mas quando os pilotos puxam a alça para tirar a máscara da caixa, as 2 portas da caixa em estilo concha se abrem, e é realmente esse movimento que energiza um solenoide que abre a válvula. Quando a válvula está aberta, o microfone na máscara de oxigênio é ativado para transmitir a fala do piloto aos alto-falantes do cockpit, ao gravador de voz e permitir o uso do rádio pela máscara. Quando os pilotos estão com as máscaras, o oxigênio pode ser fornecido de 3 formas distintas, conforme as configurações usadas. Usando o interruptor do regulador, o piloto pode escolher entre normal, que mistura oxigênio com o ar ambiente, ou a configuração de 100%, que fornece apenas oxigênio puro. Em qualquer desses casos, o fluxo de oxigênio é sob demanda, o que significa que o oxigênio só flui quando o piloto inala. Mas no caso de fumaça intensa na cabine, é melhor ter um fluxo contínuo de oxigênio para criar uma pressão positiva dentro da máscara, impedindo a entrada de fumaça. Então, nesse caso, o piloto pode mover uma alavanca de emergência para a posição de emergência, o que fará com que o oxigênio flua da máscara a uma pressão contínua de 5 bar. Agora, pressionar este botão para dentro também fará com que o oxigênio flua a uma pressão positiva, mas apenas enquanto o botão estiver pressionado e apenas quando a válvula já estiver aberta. Na própria caixa também há um botão rotulado "Pressione para testar e reiniciar", que faz a válvula abrir enquanto pressionada. Mas é importante notar que isso não faz o oxigênio fluir, porque não há nem pressão positiva, nem qualquer ação de respiração pelo piloto. Agora, é claro, se essas máscaras falhassem por algum motivo, isso poderia ser um possível grande problema. Então, um teste rápido das máscaras de oxigênio faz parte do procedimento normal de pré-voo do piloto.
Para realizar o teste, a tripulação deve verificar se os sistemas de oxigênio e alto-falantes estão ligados e depois pressionar e segurar o botão de teste para abrir a válvula. Em seguida, pressione o botão de emergência para o oxigênio fluir sob pressão positiva pela válvula aberta, ouvindo os alto-falantes para confirmar que o microfone da máscara capta esse fluxo. Agora, após alguns segundos, isso deve ser confirmado. Momento em que o piloto pode soltar o botão de emergência e o botão de teste para interromper o fluxo de oxigênio e fechar a válvula. Após isso, o piloto deve pressionar novamente o botão de emergência para confirmar o fechamento adequado da válvula. Se estiver bem, não deve haver som de oxigênio fluindo. Este teste confirma não apenas que o oxigênio flui quando deveria, mas também que o oxigênio não flui quando não deveria, o que nos leva a outro tópico sobre o qual precisamos falar, que é o sistema de oxigênio de segurança. O maior risco com qualquer sistema de oxigênio é definitivamente o fogo. E isso porque um incêndio precisa de 3 coisas para queimar: combustível, calor e oxigênio. E muito importante para essa história, quanto mais oxigênio estiver presente, menos calor é necessário para inflamar o combustível disponível. Qualquer fonte de ignição dentro do sistema de oxigênio é um enorme risco de segurança, pois a atmosfera de 100% de oxigênio permite que praticamente tudo pegue fogo quando aquecido. Por isso, os sistemas de fornecimento de oxigênio em aeronaves estão sujeitos a regulamentos rigorosos que exigem que os fabricantes demonstrem que falhas ou combinações de falhas resultando em incêndio de combustível de oxigênio são extremamente improváveis. Agora, na linguagem de certificação de aviação, extremamente remoto geralmente significa que a probabilidade de tal ocorrência está entre 1 em 100 milhões e 1 em 1 bilhão por hora de voo. Agora, devido à existência de fatores desconhecidos, isto é, o que realmente não podemos nos proteger contra coisas que não conhecemos, isso é tão improvável quanto podemos praticamente fazer sistemas com nossa ciência e tecnologia atual. Mas para a maioria dos tipos comuns de aeronaves e sistemas, com milhares de aviões acumulando horas dia após dia, está longe de ser inconcebível que algo com uma chance em 1 bilhão de acontecer eventualmente ainda aconteça. Em outras palavras, a lei de Murphy. E de fato houve vários incidentes nos últimos 20 anos envolvendo incêndios de oxigênio na cabine de comando, mas crucialmente sempre enquanto o avião ainda estava no chão. Por exemplo, em 2009, um Canada Air R200 foi seriamente danificado na Flórida quando uma caixa de junção pegou fogo e rompeu uma linha de oxigênio na cabine de comando. Em 2011, um Boeing 777 da Egypt Air foi descartado após um vazamento de oxigênio da máscara do primeiro oficial pegar fogo por razões desconhecidas logo após o embarque. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados em segurança. Em 2008, um Boeing 777 de carga foi descartado em São Francisco quando um curto-circuito energizou uma mola dentro de uma mangueira que fornecia oxigênio para uma máscara na área da tripulação, causando um incêndio. E esse vale a pena lembrar. Mas o incidente mais bizarro pode ter sido em 2012, quando um Boeing 737 foi gravemente danificado ao sair de um portão em Antalya, na Turquia, por um incêndio alimentado por oxigênio na cabine causado pelo perfume de um capitão. Nesse caso, o oxigênio já fluía da máscara do capitão, pois o botão havia sido deixado na posição de emergência. O capitão acendeu um cigarro que inflamou uma colônia fortemente carregada, causando um incêndio. E neste caso, os pilotos relataram que viram uma bola de faíscas voando pelo ar em direção à máscara de oxigênio do capitão, depois espalhando o fogo, e o capitão puxou a máscara para fora da caixa para tentar parar o fluxo de oxigênio, mas já era tarde demais. Os pilotos tentaram extinguir o fogo, mas falharam, e a aeronave foi então novamente evacuada com sucesso. Agora, as lições mais importantes de todos esses incidentes é que nenhum deles foi causado pelo mesmo mecanismo de ignição e alguns dos mecanismos eram bastante estranhos. Vale ressaltar que todos envolvem diferentes aeronaves com configurações distintas do sistema de oxigênio. Então, o que isso realmente atesta é a dificuldade inerente em projetar um sistema que fornece um ingrediente-chave no triângulo do fogo sem também causar riscos.
Mas o fato de ninguém ter sido morto ou seriamente ferido em nenhum desses incidentes ao longo de bilhões de horas de voo também destaca o quão seguros esses sistemas realmente são. Contudo, se qualquer um desses incidentes tivesse ocorrido durante o voo, o resultado poderia ter sido muito pior. E isso não é apenas porque um incêndio alimentado por oxigênio na cabine se espalharia rapidamente e incapacitaria a tripulação. Também é porque não é tão fácil apagá-lo usando o equipamento atualmente a bordo da aeronave. Durante sua investigação, a BIA descobriu que os extintores de incêndio Halon, armazenados nas cabines de aeronaves, não só não apagariam um incêndio alimentado por oxigênio, mas poderiam realmente piorar a situação. E isso é porque o Halon não tem efeito de resfriamento. Em vez disso, ele combina quimicamente com o oxigênio no ar para sufocar o fogo ou parar a reação química. Porém, como um vazamento de oxigênio continua adicionando mais oxigênio, o fogo simplesmente se reignitará quando a nuvem de Halon se dissipar e o oxigênio entrar em contato com o combustível ainda quente. E como se isso não fosse ruim o suficiente, os testes da BA mostram que o uso de um extintor de Halon em um incêndio de oxigênio em um espaço confinado cria uma fumaça densa cheia de produtos químicos tóxicos. Então, o que tudo isso tem a ver com o voo 804 da Egypt Air? Bem, vamos dar uma olhada em algumas das razões pelas quais a BA acredita que um incêndio de oxigênio realmente causou esse acidente e não uma bomba. A maior pista apontando nessa direção foi que o primeiro som anormal na gravação da voz do cockpit não foi uma explosão, mas sim um som de sibilo, como gás vazando. Não só isso, mas uma análise do espectro de áudio mostrou que o microfone da máscara de oxigênio do primeiro oficial estava ativo por pelo menos 30 minutos antes do evento, e provavelmente durante toda a gravação de 2 horas e até mais do que isso. A única forma do microfone da máscara estar ativo era se a válvula já estivesse aberta, seja porque o botão de teste estava preso ou porque as portas da caixa não estavam bem fechadas. A caixa inteira da máscara foi substituída apenas 10 voos antes do acidente, após um piloto relatar que o botão de pressionar para testar estava preso, mas é provável que a válvula reabriu mais tarde durante este ou o voo anterior por algum motivo. Mesmo com a válvula aberta, o oxigênio não teria fluído da máscara, pois não havia diferença de pressão para impulsioná-lo. Então isso teria constituído uma condição latente. Mas, com o microfone da máscara ativo, os sons de objetos se movendo perto das máscaras, como papéis ou livros no compartimento próximo, teriam sido captados e transmitidos pelos alto-falantes dos pilotos, caso não estivessem usando fones de ouvido, o que provavelmente não estariam durante o cruzeiro. Porque os pilotos estavam ouvindo música e envolvidos em conversa contínua, eles podem não ter notado esses sons do compartimento de documentos inicialmente. Isto é, até pouco antes do início do evento do acidente, quando a conversa diminuiu um pouco e a música entrou em um trecho silencioso. Nesse período, o microfone da máscara captou sons abafados, como objetos se movendo no compartimento de armazenamento de documentos. Com a música silenciosa e a conversa interrompida, o primeiro oficial pode tê-los ouvido no alto-falante pela primeira vez. Agora, é importante notar aqui que nenhum dos pilotos disse algo que indicasse que eles ouviram esses sons ou os associaram ao microfone da máscara. Mas se o primeiro oficial o fez, isso possivelmente explicaria o que aconteceu a seguir. Porque, referindo-se ao familiar procedimento de teste pré-voo, ele pode ter decidido pressionar o botão de emergência para testar se os sons estavam vindo de sua máscara. E se sim, ele pode não ter verbalizado essa intenção ao capitão porque o capitão estava tentando descansar. Afinal, ele acabara de pedir um cobertor e um travesseiro. Às 2h24, o gravador de voz do cockpit capturou 12,6 segundos, semelhante ao som de oxigênio fluindo por uma válvula aberta com o botão de emergência pressionado. Assim como aquele teste pré-voo. Agora, esse som foi ouvido claramente no canal do gravador de voz do cockpit do primeiro oficial, mas apenas vagamente nos outros canais, o que prova que o som veio do lado do primeiro oficial. Após 2,6 segundos, o sibilo parou e o capitão disse uma palavra não identificada, talvez perguntando o que o primeiro oficial fazia. Subitamente, o gravador de voz do cockpit registrou um forte estalo, gravado claramente no canal do primeiro oficial, mas apenas vagamente nos demais.
A BEA acreditava que esse era o som de algum tipo de falha mecânica dentro da caixa da máscara de oxigênio do primeiro oficial, que provavelmente estava conectada de alguma forma ao primeiro oficial pressionando o botão de emergência. Apesar de extensos testes de vários cenários de ignição, desde cigarros e incêndios de bateria até impactos de partículas dentro da mangueira, a equipe da BEA não conseguiu determinar exatamente o que aconteceu naquele momento. E também deve ser notado aqui que, apesar dos relatos da mídia alegando que os pilotos estavam fumando no cockpit e que um cigarro, portanto, havia inflamado o oxigênio, a BEA realmente refutou isso em seu relatório. A frase do gravador de voz do cockpit que a mídia da época pensou indicar fumo era, na verdade, uma tradução errada de uma discussão sobre o passageiro doente. Portanto, é mais provável que tenha ocorrido um curto-circuito, similar ao incidente anterior mencionado, onde um curto energizou uma mola que causou um incêndio dentro da mangueira de oxigênio. E esse problema específico foi corrigido após aquele acidente. Contudo, como mencionado, existem diversos cenários possíveis de ignição, e cada incidente é único. E também, se acreditarmos nas informações de uma investigação judicial francesa paralela, então esta aeronave pode ter apresentado várias falhas que sugeriam um problema elétrico que reforça a teoria do curto-circuito. Mas a BA não teve acesso a nenhuma dessas informações durante a sua investigação. Independentemente do ocorrido na cabine do voo 804 da Egypt Air, as consequências foram imediatas e catastróficas. Logo após aquele estalo, o som de sibilo retornou, mas desta vez continuou aumentando e aumentando e aumentando no que é conhecido como fuga de som, indicando um vazamento de oxigênio descontrolado. E simultaneamente com esse vazamento de oxigênio, um incêndio também se iniciou dentro da caixa, provavelmente devido a esse mesmo evento inicial, já que não havia evidências de que um incêndio já estivesse queimando nesse estágio. Os testes da BEA mostraram que um incêndio iniciado dentro da caixa com vazamento de oxigênio de 5 barras foi alimentado pelo oxigênio pressurizado e causaria um efeito de maçarico, lançando chamas extremamente quentes contra todos os sistemas e elementos estruturais próximos. E esse maçarico também produz um som característico que foi claramente ouvido no CBR. O incêndio subsequente deve ter sido imediato e grande, porque dentro de 2 segundos do início do vazamento, o primeiro oficial começou a gritar "Fogo! Fogo!". Tanto a comissária de bordo, no assento de salto, quanto o capitão também gritaram "Fogo!" de maneira chocada. Em 6 segundos, o capitão gritou "Extintor, extintor rápido, traga rápido, extintor de incêndio rápido", reconhecendo uma situação potencialmente catastrófica. Mas agora, o fogo provavelmente já estava soprando contra o lado direito traseiro da cabine de comando, que infelizmente também era onde o extintor de incêndio Halon estava montado, então provavelmente já estava inacessível. Alguém deve ter aberto a porta da cabine de comando porque o capitão gritou "Feche-a!". E neste ponto, é provável que o primeiro oficial também tenha deixado seu assento devido ao calor das chamas. Mas não se sabe quantas pessoas permaneceram na cabine de comando, nem quem abriu a porta ou por quê. Apesar de alguém ter fechado a porta, a fumaça já havia escapado da cabine de comando, atingindo a cozinha e os banheiros dianteiros, disparando o alarme de fumaça do banheiro, o que acionou um aviso de cautela principal e vários alarmes sonoros na cabine de comando e na cozinha. A intensidade do alarme da cozinha foi usada pela BA para determinar se a porta da cabine de comando estava aberta ou fechada. No momento do primeiro alarme, estava definitivamente fechada. No entanto, ninguém respondeu ao alarme nem houve sinais de vida na cabine de comando naquele momento. A essa altura, o microfone do primeiro oficial já havia sido perdido da gravação do gravador de voz do cockpit, à medida que o fogo consumia aquela parte da cabine de comando, e a qualidade da gravação só continuou a piorar a partir daí. Ainda assim, era possível ouvir o alarme da cozinha repetindo uma sequência de 3 sinos a cada 30 segundos. E quando a segunda sequência começou, alguém aparentemente abriu a porta da cabine de comando porque foi ouvida com muito mais clareza. Contudo, ainda não havia sons claramente identificáveis de atividade na cabine de comando, nem do extintor de incêndio sendo acionado. Então, o que estava acontecendo aqui nunca será totalmente conhecido. Mas o que sabemos é que vários sistemas já estavam falhando enquanto o fogo atingia o painel elétrico de 120 VU situado atrás do assento do primeiro oficial.
quando o alarme da cozinha disparou novamente às 0 horas, 27 minutos e 18 segundos, 110 segundos após o início do evento, a porta do cockpit ainda estava aberta, mas no tempo de 2.748 segundos, alguém evidentemente a fechou novamente. Durante esses 30 segundos, o controlador de Atenas instruiu o voo 804 duas vezes a contatar o Cairo na 124.07, mas não houve resposta da tripulação. 46 segundos após o alarme de fumaça no banheiro, um aviso de fumaça na aviônica também foi gerado quando a fumaça começou a se infiltrar pelos dutos do piso do cockpit até o compartimento de aviônica. O que estava acontecendo agora no cockpit é altamente incerto, mas a transcrição do gravador de voz do cockpit mostra de maneira bastante notável que 2 minutos e meio após o início do incêndio, alguém ainda estava ou havia reentrado no cockpit, porque o microfone do capitão captou alguns sons fracos de respiração. O som de um objeto caindo também foi ouvido, seguido por uma pessoa pronunciando as palavras: "Peça perdão a Deus", provavelmente a última oração de um piloto diante do impensável. Aproximadamente 3 minutos e 23 segundos após o início do incêndio, o som do vazamento de oxigênio começou a diminuir, indicando que o cilindro da tripulação estava se esgotando. Mas naquele momento, o incêndio já estava bem estabelecido e já era tarde demais para pará-lo, e os sistemas ainda estavam falhando, um após o outro. O som da respiração foi ouvido pela última vez às 0 horas, 28 minutos e 42 segundos, mas a música de fundo continuou bizarramente, pontuada por chamadas sem resposta do controle de tráfego aéreo. Outra aeronave da Egypt Air, que ouvia a conversa pelo rádio, tentou sem sucesso chamar o primeiro oficial pelo nome para alcançar seu amigo e colega de trabalho. Não sabemos se o primeiro oficial havia fugido e estava na cabine neste momento, ou se ele estava incapacitado no cockpit, e infelizmente nunca descobriremos isso. Às 0 horas, 30 minutos e 9 segundos, a falha do sistema desconectou o piloto automático, acionando um alarme de carga de cavalaria. Mas ninguém assumiu o controle do avião e o gravador de voz do cockpit terminou 6 segundos depois, com a aeronave ainda mantendo 37 mil pés. Depois disso, não sabemos se algum membro da tripulação ainda estava vivo ou apto, ou se eles poderiam ter tentado reentrar na cabine para combater o incêndio, mas quaisquer esforços que eles possam ter empreendido devem ter sido, em última análise, fracassados. Porque o avião logo entrou no que é conhecido como uma espiral de cemitério, descendo em uma série de órbitas cada vez mais apertadas em direção ao oceano. O incêndio provavelmente continuou a crescer durante os 9 minutos de descida, pois o transmissor de localização de emergência foi ativado precocemente devido a um curto-circuito causado pelos danos do fogo na fiação do interruptor associado na cabine. Além disso, partes da cabine executiva foram encontradas com danos significativos por fogo e fumaça, sugerindo que o incêndio se espalhou da cabine de comando para a cabine de passageiros em algum momento. E eu nem quero pensar no pânico que isso deve ter causado antes de eles atingirem a água. Em 2023, a BEA francesa reuniu suas descobertas e delineou a história do que aconteceu em um relatório que foi enviado ao EAAID para consideração, instando-os a publicar um relatório final para promover a segurança da aviação. Então, em outubro de 2024, a EAAID também finalmente fez isso, publicando seu próprio relatório endossando a teoria da bomba, mas também incluindo o relatório francês inalterado como um anexo. Agora, eu não vou especular por que o Egito insistiu na teoria da bomba ou de onde vieram os supostos vestígios de trinitrotolueno. Simplesmente não sabemos a resposta para essas perguntas. Mas o que eu posso dizer é que o relatório francês parece descrever uma conta mais crível do que realmente aconteceu. E não apenas isso, o relatório da BEA também revela um problema de segurança potencialmente sério que ficou sem solução por 8 anos devido à falha em conduzir e divulgar uma investigação adequada. Uma falha no sistema de oxigênio resultando em um incêndio na cabine de pilotagem sem que a tripulação pudesse fazer nada para impedi-lo é além do cenário de pesadelo para mim como piloto. E a BEA estava claramente bem ciente da urgência em fazer algo a respeito.
Em suas recomendações, eles instaram a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, a Airbus, e o fabricante do sistema de oxigênio a testar vários cenários específicos que eles próprios não haviam conseguido verificar, incluindo uma sobrecarga do sistema e alguns outros cenários de ignição, não apenas para fins de segurança geral, mas também para obter uma melhor compreensão do que acabou derrubando o voo 804. A BEA recomendou o desenvolvimento de novos métodos para ajudar as tripulações a combater e extinguir incêndios de oxigênio na cabine de pilotagem. Mesmo enquanto falo, a história do voo 804 da Egypt Air ainda não acabou e só terminará quando medidas concretas forem tomadas para tornar os sistemas de oxigênio mais seguros. Mas o que quero enfatizar é que, apesar de terem acesso apenas aos dados que os egípcios lhes deram, e sem os recursos ou autoridade para conduzir uma investigação completa ou recuperar os destroços, a BA decidiu, por conta própria, continuar estudando essa causa. Essa busca pela verdade demonstrou verdadeiro profissionalismo e dedicação à causa da segurança da aviação, e realmente deveria ser devidamente elogiada. Graças ao trabalho deles, a indústria agora, esperançosamente, chegará ao fundo disso e isso, muito provavelmente, criará mudanças para reduzir as chances de um incêndio de oxigênio na cabine e para garantir que os membros da tripulação possam apagá-lo se acontecer. Então, por mais assustador que tenha sido este acidente, estou pessoalmente confiante de que já estamos aprendendo com ele, assim como a indústria da aviação sempre faz. Espero que você tenha aprendido algo. Se sim, considere apoiar nosso trabalho por uma aviação mais segura, tornando-se membro da nossa equipe no Patreon. Muito obrigado por assistir, assista bem a esses vídeos a seguir e tenha um dia totalmente fantástico. Tchau!